Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês, todos os vossos familiares. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família do canal Democracia Espiritual. Também de antemão eu quero desejar um bom começo de semana para todos vocês e desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Lembrando que hoje, segunda-feira, vou estar dando início ao estudo que eu quero trazer durante a semana, que tem como tema Cristo revelado em Paulo. Esse é o tema da mensagem, Cristo revelado em Paulo. E a gente vai entender a fala do apóstolo Paulo quando ele escreve aos irmãos da Galácia, uma comunidade de judeus e gentios, onde o apóstolo Paulo havia plantado a semente do evangelho das boas novas. Só que na ausência de Paulo, falsos mestres judaizantes penetraram nessa comunidade, querendo deturpar, querendo tirar, desfazer aquilo que Paulo havia plantado, que Paulo havia ensinado. E Paulo, ele escreve essa carta para aqueles irmãos, para aquela comunidade, para alertar alguns irmãos que já estavam deixando o que eles haviam aprendido, que eles já eram justificados pela fé de Cristo. E não precisava de obras da lei de Moisés, de sacrifícios humanos para serem aceitos, serem salvos. Então veja, Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz assim, quando, porém, ao que me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça, aprove, versículo 16, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Veja o versículo 16, meu irmão. Revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Meus irmãos, a revelação que foi dada gratuitamente ao apóstolo Paulo, Paulo era um fariseu, era da tribo de Benjamim, perseguidor da igreja primitiva naquele contexto ali. Só que Paulo, ele vai passar por uma metanoia. Ele vai passar por um novo ciclo de entendimento daquilo que ele aprendeu anterior, outrora, muito antes dele conhecer, da revelação ter chegado até ele. Então, a revelação que Paulo teve no seu interior, no homem interior, no seu íntimo, foi algo muito profundo, diferente de todos aqueles que andaram com Cristo, como Pedro, Tiago, João, etc, etc. Então, meus irmãos, essa expressão falada pelo apóstolo Paulo, em mencionar, quando ele diz revelar seu Filho em mim, ou seja, nele, no apóstolo Paulo, para que fosse pregar entre os gentios, Paulo estava dizendo que o eterno, o soberano, o criador, o Pai dos Espíritos, entendeu? Revelou
Cristo, ou seja, o seu Filho em Paulo. Então, Paulo passou a conhecer, porque antes Paulo não conhecia. Então, revelar Cristo, revelar o Filho em Paulo, era Paulo entender, e como ele entendeu, a obra redentora de Cristo ali na cruz. Porque tudo já estava perfeito. Bastavam eles acreditarem. Eles não tinham que crer para fazer. Eles tinham que crer no que Cristo fez. A obra perfeita no madeiro, ou na cruz, como você quiser dizer aí. Então, Paulo, ele passa agora a ter uma revelação profunda e pessoal. Era algo mais profundo e revelador que o apóstolo Paulo teve, que nenhum outro homem havia tido essa experiência reveladora. A revelação que Paulo teve era como se Paulo entrasse num rio mais profundo, ou seja, foi uma revelação que ia além do conhecimento intelectual do homem, além da sabedoria do homem. Paulo teve essa experiência formada em sua mente, uma revelação formadora, salvadora, transformadora, levando Paulo a proclamar o evangelho com convicção entre os gentios. Foi para isso que o apóstolo Paulo foi separado, como ele diz aqui, ó. Quando, porém, o que me separou, Paulo disse, eu fui separado antes de eu nascer, ou seja, antes da fundação do mundo, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para pregar entre os gentios. Ele disse, não consultei carne e sangue, ou seja, não procurei, entendeu? Não procurei ser aprovado por nenhum homem. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. A revelação que foi dada a Paulo foi algo mais profundo, com o Pai, onde Paulo foi levado a conhecer a verdade, se libertando e libertando aqueles que ainda não tinham conhecido, né, a obra de Cristo. E no caso, os gentios ali, os irmãos da Galácia, havia conhecido através de Paulo. Paulo se libertou no seu homem interior e levou aquela libertação, aquela salvação de mente para as pessoas. Então, Paulo teve uma libertação de mente e levou essa salvação de mente, ele teve a salvação de mente e levou essa salvação de mente para aqueles que estavam ali, que eram os gentios. Então, a verdade era a cruz de Cristo. Paulo levou a graça e a verdade para aqueles irmãos. Então, o fundamento era Cristo. Revelar Cristo em mim, ou seja, em Paulo. Essa revelação aconteceu dentro dele, onde tornou-se parte da sua própria identidade e experiência. Isso impulsionou Paulo a pregar o evangelho aos gentios, assim como Paulo, essa revelação em cada um de nós abriu um caminho, um relacionamento mais profundo com o eterno. Nós já nascemos já com tudo feito, tudo consumado, tudo pronto, só que nós não sabíamos. Revelar Cristo em mim, quando Paulo disse isso, era na mente de Paulo, na sua consciência, no seu entendimento, no seu interior. Vou parar por aqui e vou deixar para a próxima quarta-feira a segunda parte. Então, revelar Cristo em mim, revelar o Filho em mim, quando Paulo falou, foi no seu entendimento, no homem interior. Foi Paulo entender o ministério do Espírito. A revelação mais profunda que Paulo teve diante de todos eles ali no primeiro século. Amém? Vamos deixar a segunda parte para a próxima quarta-feira, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.